Nosso time de analistas, Renata Agostini, boa noite, bem-vinda. Fernando Molica, boa noite também, bem-vindo. Molica, claro, primeiramente eu quero também a análise de vocês aí sobre essa apuração do Caio, que revela bastante, né? Manifestação pública de apoio à narrativa sobre a condução da pandemia. Quando tem palavra demais para uma ideia simples, suscita interpretações. Então, eu quero ouvir você, Molica. Como é que isso bateu em você? E, claro, vou voltar também a fazer minhas perguntas para o Caio já já. Vamos lá, começa a análise de hoje. Molica, por favor. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Dá um certo susto e demonstra aí uma insegurança do presidente Jair Bolsonaro. É uma insegurança quando ele precisa ordenar que subordinados, no caso, o ministro da Defesa, defendam uma tese que é indefensável, né, cientificamente indefensável, ele demonstra insegurança. Hoje temos aí 3.780 motivos para isso, 3.780 mortes contabilizadas hoje só pela epidemia, pelo novo coronavírus. Então, muitas dessas mortes teriam sido evitadas com algumas políticas de isolamento social. E vale lembrar que um dos motivos de irritação do presidente Jair Bolsonaro com o comandante do Exército, com o general Edson Pujol, foi uma entrevista, eu até citei ontem essa entrevista aqui, do general Paulo Sérgio, que é do chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército. Ele deu uma entrevista para o jornal Correio Brasiliense, que foi publicada agora, aí, no fim de semana, e ele falando dos métodos utilizados pelo Exército para evitar a expansão da doença entre os integrantes da força. Falam em uso de máscara, uso de distanciamento, uma série de providências. Então, o índice de mortes no Exército pela doença é muito inferior àquele verificado na sociedade. O presidente não gostou dessa entrevista, achou que aquilo fosse quase um desafio às teses que ele, Jair Bolsonaro, proclama, e isso serviu quase como uma gota d'água para o processo de demissão do ministro da Defesa e hoje demissão dos 3 comandantes militares. O foco dele mesmo era o Pujol. Mona. Temos muito a pontuar nessa edição, mas, Renata, a gente também tem a expectativa que já amanhã Braga Neto, então, possa despachar ali no Ministério da Defesa. Daqui a pouquinho a gente fala aí sobre a expectativa, então, de escolha baseada na lista tríplice de antiguidade. Mas podemos começar por esse aspecto, Renata? Claro, Mona. Você manda. Boa noite, Mona, Caio, Molica. Eu só levanto a bola para vocês. Vamos lá. Sim, a partir de amanhã, o ministro Braga Neto já despacha no Ministério da Defesa. Essa reunião que teve hoje, e inclusive, né, houve participação do agora ex-ministro Fernando Azevedo e Silva, já que ele não vai mais retornar ali no dia a dia da pasta. Essas foram as indicações dadas já por integrantes do governo. Fernando Azevedo e Silva, então, já se despediu ali da atividade e general Braga Neto agora já despacha do Ministério da Defesa e não mais do Palácio do Planalto. O governo tem indicado que quer celeridade nessas trocas. Então, da mesma forma que a gente viu essa série de modificações serem anunciadas, né, pegando muita gente de surpresa, uma atrás da outra, também é a ordem do presidente Jair Bolsonaro para que os ministros já assumam suas novas funções. Vimos hoje, de uma forma bastante discreta, o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, e o agora ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, assinarem seu termo de posse, e Braga Neto, então, na Defesa, hoje conduzindo essa reunião com os comandantes da Força e já com a mão na massa, Mona. Agora é ministro da Defesa. Sim. O Caio, quero muito, na verdade, a curiosidade pura aqui de parceira de todos os dias, mas como o Caio está longe de mim essa semana em Brasília, ainda bem, né, tá na fonte. Caio, como é que tá o zum aí? Claro que essa apuração que você traz de abertura para a gente é muito importante, já uma demanda de largada aí para o novo ministro da Defesa, mas o zum vai num tom de sim, tá tudo tranquilo ou ainda faltam sinalizações para usar essa palavra pouco usada por muita gente, vamos dizer assim, nesse dia seguinte, então, às mudanças no ministeriado de Bolsonaro?
Bom, Monalisa, vamos lá, né? Vamos por partes, porque tem muita coisa, né? Hoje o dia amanheceu aqui, a Renata sabe disso, e até a Molica também, conversando ali, todo mundo com as fontes aqui. Qual que era a nossa grande preocupação hoje, logo cedo, né? Conversando ali, inclusive com você, com o pessoal da CNN, aí em São Paulo, né? Vai ter golpe ou não vai? Vai ter ruptura institucional ou não vai? Sim. Pelo menos essa era a minha busca desde manhã, conversando com as pessoas, acredito também dos colegas e de grande parte da imprensa, principalmente aqui em Brasília, né? Porque os sinais de ontem dessas trocas foram muito confusos e o nosso papel aqui, enquanto jornalista, enquanto repórter de política, é buscar as informações das reais intenções do presidente Jair Bolsonaro com essas mudanças. Bom, vamos lá, pegando pelo lado do governo, e eu busquei muito essa informação ali, e muito difícil, porque o governo meio que, pelo menos essa chamada ala militar, ou os militares, eles têm um código distinto, Monalisa. Isso é muito interessante para a gente que cobre política há muito tempo. Não é o mesmo código dos civis. Os códigos dos militares não são os códigos dos civis. E a gente tem que, né, ir aprendendo e tentando decifrar esses sinais. Mas, pois bem, eu tive algumas conversas e me deixaram claro que não há, isso segundo fontes, interlocutores próximos do presidente Jair Bolsonaro, não há qualquer interesse de uma ruptura institucional. Vamos falar português claro? Sim. Não há interesse do presidente Jair Bolsonaro de dar um golpe de Estado. Agora, a percepção que eu fiquei também, pegando os oficiais da ativa, um incômodo muito grande do porquê dessas mudanças, porque as Forças Armadas têm interesse em manter nessa linha distante do Palácio do Planalto. E aí, conforme as conversas foram acontecendo, a gente chegou ali a essa informação dessa orientação do presidente Jair Bolsonaro para o Braga Neto. O presidente quer apoio nessa linha toda que ele vem conduzindo, a narrativa principalmente contra os governadores, e não quer o silêncio das Forças Armadas, neste caso. Agora, daí para virar insubordinação ali na frente, como eu digo lá em Bebedouro, 2 palitos, é rápido para acontecer, porque as Forças Armadas não querem se misturar com qualquer coisa relacionada à política e a governo. Eu estou falando dos titulares, dos oficiais, de quem tem arma. Não querem, eles não vão entrar nessa. Então, a gente vai ter que ver como isso vai se dar. Se, de repente, será o Braga Neto, no Ministério da Defesa, fazendo essas declarações de apoio, e como as tropas vão reagir. Porque Braga Neto, queira ou não, vai ser o ministro da Defesa, já é o ministro da Defesa, mas é um general da reserva, vai ter o controle. Me disseram que ele vai ter uma malícia maior para lidar com as tropas que o Fernando Azevedo não teve. Então, ainda tem muita coisa indefinida. Mas o recado claro que eu ouvi hoje, dentro do Palácio do Planalto, não há interesse, diz que tem um trauma grande dos generais e dos militares dessa geração, que hoje está ali, aqui na Esplanada, com 1964, e que eles não têm nem interesse e menor intenção de chegar de repetir o que aconteceu lá atrás, que foram muito, enfim, essa é o recado, né, Monalisa? Mas tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa para a gente ver como as forças, como as tropas vão reagir a essa tentativa de aproximação do quartel-general do Palácio do Planalto. Mas tem ainda mais questões aí para vocês, se preparem, porque sim, temos que fazer muitas perguntas, as perguntas que batem aqui é muito do que todos nós estamos ouvindo, então, desde ontem, para os dois, tanto para o Molica quanto para a Renata, e claro, se o Caio também quiser fazer mais algum adendo, eu vou voltar então no quadradinho aí, fazendo o caminho de volta na separação do nosso mosaico da informação, mais uma vez com você, Renata. Renata, você que está em Brasília, estamos falando de um novo ministro da Defesa que não deu nenhuma entrevista, não gosta de falar. Mas esse ministro, então, recebeu do presidente Bolsonaro a demanda de fazer, então, essas manifestações públicas de apoio ao governo. Seria um enfrentamento, então, às medidas, enfrentamento oratório, né? Vamos dizer assim, de oratória, às medidas dos governadores. Mas ele não gosta de falar, ele não gosta de dar entrevista. Como é que seria isso, Renata? Quero saber também o que você ouviu e
qual a preocupação, então, de um ministro da Defesa fazendo esse tipo de pontuação numa atmosfera, num ambiente, num governo já tão polarizado, num país, vou refazer a frase, num país tão polarizado e muitas vezes com manifestações tão intensas, tão fora da curva, o que mais atrapalha do que ajuda no momento de enfrentamento à pandemia. Renata? Perfeito, Mona. De fato, o general Braga Neto teria de tomar duas atitudes, né? Não só assumir uma nova função, que é que ele já começa a exercer a partir de amanhã, na prática, como ministro da Defesa, mas também vestir um novo figurino, que é algo, de fato, avesso à sua personalidade ou à forma que ele vinha se conduzindo dentro do governo. É importante a gente pontuar que o Ministério da Casa Civil é um ministério muito estratégico dentro da estrutura do governo. Ministros da Casa Civil sempre foram vistos como ministros poderosíssimos em qualquer governo. E a gente teve um ministro da Casa Civil, na figura de Braga Neto, ultra discreto. Ele começar a se tornar um ministro vocal representaria, de fato, uma mudança bastante significativa na forma como ele lida com esse cargo público, com essa missão. De qualquer forma, esse tipo de atitude, ele precisaremos avaliar diante de um desconforto que ele existe dentro das Forças Armadas a partir da maneira, com que o presidente Jair Bolsonaro fez essa troca. Isso ficou muito evidente para todos os envolvidos, não só pela forma como as reuniões foram conduzidas, mas por manifestações que foram aparecendo dos comandantes das forças e, inclusive, pelas notas, pelos anúncios, né, de suas saídas. Nas entrelinhas, a gente viu de uma forma bastante clara que eles queriam que todos soubessem que não se trata de uma saída tranquila, é uma saída, uma troca inédita, feita em termos que desagradaram as tropas e o comando das forças. Me chama muita atenção, Mona, o fato do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em entrevista hoje à CNN, ter de imediato enviado um recado de Braga Neto. Ele, que não gosta de entrevista, mandou um recado, pelo menos pelo seu colega, indicando ali que não vai ter solavanco durante a sua gestão e que ele, inclusive, vai escolher, né, os comandantes das forças entre os mais antigos, entre os mais velhos. Isso, o que pode, se confirmado, vai ser um sinal importante, sim, para dentro das Forças Armadas, Mona. Você levantou a bola para mim, aliás, vou usar aqui os nossos microfones e reiterar, né, Caio, o pedido de entrevista agora, então, ministro da Defesa, Braga Neto, se quiser entrar aqui ao vivo, conversar comigo e com o Caio, tá tudo certo, microfones abertos sempre. Estamos fazendo esse pedido, faz um tempão, para que a gente possa ouvir, então, agora o ministro Braga Neto. Não precisa mandar recado, é só falar sim para o nosso pedido de entrevista que tá tudo certo. Molica, quero te ouvir também com essa ressalva que eu fiz e também, se você já quiser trazer a apuração de hoje sobre aquela definição, né, expectativa, então, em relação à definição dos novos nomes aí para as Forças Armadas, passando pela tal lista tríplice de indicados, se vai ser respeitado ou não o critério de antiguidade. Bola com você, Molica, e eu volto para o Caio para a gente tocar. Vamos lá. Pela apuração que eu fiz hoje, conversando com militares, a tendência é de que sejam respeitados esses critérios, ou melhor, que seja respeitado o critério de antiguidade na elaboração dessas 3 listas tríplices, Exército, Marinha e Aeronáutica. Na avaliação, né, de muita gente, até no Ministério da Defesa, esse trauma gerado pela demissão do ministro da Defesa e hoje a demissão determinada pelo presidente da República, dos 3 comandantes, esse trauma precisa ser superado, então furar essa fila não seria bom para o presidente da República. 2, também nessa apuração, o Caio falou há pouco sobre a expectativa de golpe. Hoje um deputado, que não é de um partido de esquerda, me disse, olha, está claro que o presidente não tem um exército para chamar de seu.
As Forças Armadas reagiram de uma maneira muito tranquila em relação a isso. Não gostaram da demissão, mas deixam claro, com quem eu conversei hoje, que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas elas só irão até onde permite a Constituição, não vão se aventurar em nada relativo à quebra da institucionalidade. Por último, essa questão vale lembrar, sem fazer qualquer acusação que seria irresponsável ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ele, quando era deputado federal, defendeu o autogolpe no Peru dado pelo então presidente Fujimori, também defendeu Hugo Chávez na Venezuela. Disse que eram exemplos e ele deu, ao longo de sua carreira política, declarações sempre favoráveis à ditadura, à tortura e até ao assassinato de adversários políticos. Dizia que 30 mil teriam que ser mortos pela ditadura aqui no Brasil. Então, isso tudo faz um contexto. Ele esteve presente em manifestações que pediam fechamento do Congresso Nacional, que pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Então, há sim um certo cuidado. Não estou dizendo que o presidente quer dar um golpe, de maneira alguma. Só estou dizendo que esses gestos e essas declarações permanecem vivas aí na memória da população brasileira e particularmente também da memória dos chefes militares. Mona. Sim, Molíca, Renata, eu tenho mais apuração com o Caio, mas quero que o Caio, então, feche essa rodada, porque fomos mais aí em cima da apuração importante que ele trouxe também nessa abertura, mas eu preciso revelar a todos, tanto você que me acompanha, quanto vocês, meus pares queridos, que o que me incomoda de verdade como cidadã brasileira e espectadora dessa pandemia que nós estamos vivendo é reiterar aqui a gravidade da situação. Nós estamos falando sobre expectativas, temores e uma série de coisas. Sim, essa discussão ela é muito necessária, mas o que é necessário demais é a gente atentar para como estamos vivendo diante da pandemia. O mundo está numa toada e a gente está em outra, com um recorde de mortes. Eu já nem lembro mais quantas vezes eu usei essa palavra aqui na abertura do Expresso e eu faço questão de repetir. Novo recorde de mortes no nosso país hoje, infelizmente com dor no coração. 3.780 brasileiros e brasileiras morreram em 24 horas. E para todos nós que tínhamos o registro anterior de que, são pessoas mais velhas que morreram, são pessoas que tinham comorbidades. Não é mais isso. Faz tempo que não é mais assim. Agora quem morre é jovem. Agora quem morre é quem não tem doença nenhuma. Agora quem morre é quem está sendo aí contaminado pelo novo coronavírus e a mutação da cepa no nosso país. Mas, Caio, amarra, por favor. Não, só ia corroborar aí o que o Molíca disse, né? Duas situações. Então, pelo menos das conversas que eu tive com interlocutores próximos ali do presidente Jair Bolsonaro, a ideia, tá? E a gente vai trazer mais apurações ao longo do Expresso. Não é a ruptura institucional, longe disso. Por outro lado, corroborando o que o Molíca disse também, apurações em conversas aqui, é mais fácil hoje, vamos dizer assim, as Forças Armadas se voltarem contra o presidente da República do que a favor dele se ele insistir em uma politização das forças. Esse é o sentimento que eu peguei, não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça, é a percepção conversando com eles.